Feche os olhos por um instante e imagine um homem caminhando por um vasto deserto. O vento sopra forte sobre as dunas e o sol do Oriente reflete em seus olhos cansados. Ele carrega consigo apenas uma promessa, a voz de um Deus invisível que o chamou para um destino desconhecido. Esse homem é Abraão, o pai da fé, aquele que acreditou quando tudo parecia impossível. Sua história começa muito antes de se tornar patriarca, quando ainda se chamava Abrão, vivendo em uma cidade rica, mas mergulhada em idolatria. Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade próspera, cercada por templos e estátuas. Ali os homens adoravam deuses feitos de pedra e prata, mas em meio àquela sociedade cheia de luxo e corrupção espiritual, um homem ouviu uma voz que ninguém mais ouvia. Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Sem saber exatamente para onde iria, Abraão obedeceu. Ele reuniu sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, seus servos, seus animais e partiu. Foi uma decisão radical. Deixou para trás sua segurança, seus parentes e tudo o que conhecia apenas pela confiança em uma promessa divina. Desde aquele momento, Abraão se tornaria o símbolo da fé que obedece, mesmo sem entender o caminho. A viagem foi longa. Ele cruzou desertos, enfrentou escassez e perigos. Chegando à terra de Canaã, Deus lhe apareceu novamente e confirmou a promessa: à tua descendência darei esta terra. E ali, Abraão construiu o primeiro de muitos altares ao Senhor, marcando o início de sua jornada espiritual. Mas logo enfrentou sua primeira provação. Uma grande fome atingiu a terra. Para não ver sua família morrer, ele desceu ao Egito. Temendo pela própria vida, pediu a Sara que dissesse ser sua irmã, pois ela era muito bela e ele temia que o matassem para tê-la. Foi um ato de fraqueza humana, mas Deus interveio e o protegeu, libertando-o de uma situação perigosa e fazendo-o sair de lá com grandes riquezas. Mesmo quando Abraão falhava, o Senhor mostrava que sua fidelidade era maior que o medo humano. De volta a Canaã, Abraão prosperou. Suas tendas se multiplicaram, seu rebanho cresceu e sua fama se espalhou. Mas o sucesso também trouxe conflitos. Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, pois a terra já não era suficiente para os dois. Então, em um gesto de nobreza e humildade, Abraão disse ao sobrinho: não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló escolheu as campinas do Jordão, férteis e verdejantes, próximas de Sodoma, cidade famosa por sua riqueza e perversidade. Abraão ficou nas colinas de Canaã. E foi então que Deus falou novamente com ele, dizendo: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás. Toda esta terra que vês, te darei a ti e à tua descendência para sempre. Abraão caminhava passo a passo em direção a um destino que só Deus conhecia. Um homem de fé, sim, mas também de coragem. Quando Ló foi capturado em uma guerra entre reis, Abraão não hesitou. Reuniu 318 homens treinados de sua casa e foi resgatar o sobrinho. Deus lhe concedeu uma grande vitória. Na volta, foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoou. E Abraão, em um gesto de gratidão e reverência, deu-lhe o dízimo de tudo. Era o reconhecimento de que sua força e riqueza vinham do Senhor. Os anos passaram e Abraão começou a se perguntar: de que me adianta todas essas bênçãos se não tenho um herdeiro? Foi então que Deus o levou para fora da tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E Abraão creu
E essa fé foi contada por justiça, mas a promessa parecia distante. Sara era estéril e os dois já estavam envelhecidos. Movida pela dúvida, Sara entregou sua serva Agar a Abraão para que tivesse um filho com ela. Assim nasceu Ismael. Mas Deus deixou claro, o filho da promessa viria de Sara, não de Agar. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu novamente e reafirmou a aliança. Seu nome mudou de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. E o nome de sua esposa passou de Sarai para Sara, princesa. Como sinal da aliança, Deus ordenou a circuncisão, um pacto perpétuo entre ele e a descendência de Abraão. Mesmo diante da impossibilidade humana, Deus reafirmou o que já havia prometido. Certamente Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Certo dia, enquanto Abraão descansava à entrada de sua tenda, avistou 3 homens se aproximando. Correu ao encontro deles, prostrou-se e os recebeu com hospitalidade. E foi ali, debaixo das árvores de Manre, que o Senhor, na forma de um desses visitantes, disse: daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu de dentro da tenda e riu. Riu porque já havia desistido. Mas Deus respondeu: por que se riu Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Aquelas palavras ecoaram pelo tempo. Um lembrete de que o impossível é apenas o cenário onde Deus revela seu poder. Antes de partir, o Senhor revelou a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra, cidades afundadas em pecado e violência. Abraão intercedeu: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, pouparás o lugar por amor deles? E assim ele foi reduzindo o número: 45, 40, 30, 20, até 10. E Deus respondeu que, se houvesse 10 justos, pouparia a cidade. Mas não havia. As cidades foram destruídas com fogo e enxofre, e apenas Ló e suas filhas escaparam. De longe, Abraão contemplou a fumaça subindo da terra, lembrando-se de sua intercessão e da justiça divina. O tempo passou, e finalmente chegou o dia em que a promessa se cumpriu. Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho tão esperado. As lágrimas que antes eram de desespero tornaram-se lágrimas de alegria. Sara disse: Deus me deu riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Abraão tinha 100 anos quando seu filho nasceu. Deus havia provado que suas promessas nunca falham, mesmo quando demoram. Mas a história de fé de Abraão estava prestes a alcançar seu momento mais difícil. Deus o provou dizendo: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te direi. O coração de Abraão deve ter se partido, mas ele não questionou. Levantou-se de madrugada, preparou a lenha, selou o jumento e partiu com Isaque. 3 dias de silêncio, 3 dias de dor. Quando chegaram ao monte Moriá, Isaque perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No alto do monte, construiu o altar, amarrou o filho e estendeu a mão para sacrificá-lo. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o menino, pois agora sei que temes a Deus. E Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres, e o ofereceu em lugar do filho. Ali, ele chamou aquele lugar de Jeová-Jiré, que significa o Senhor proverá. Essa foi a maior prova de fé de sua vida, e a partir dela, Deus confirmou sua aliança, dizendo: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Depois desse episódio, Abraão viveu longos anos de paz. Sara morreu com 127 anos, e ele a sepultou na caverna de Macpela, que comprou de Efron,
o heteu. Foi o primeiro pedaço de terra que Abraão possuiu na terra prometida, um sinal de que Deus cumpriria sua palavra. Abraão, mesmo idoso, continuou guiando sua casa com sabedoria e fé. Fez questão de garantir que seu filho Isaque se casasse com uma mulher que temesse ao Senhor, enviando seu servo à Mesopotâmia, onde encontrou Rebeca. Assim, o plano divino continuava. Abraão viveu 175 anos e, quando partiu, foi sepultado ao lado de Sara por seus filhos Isaque e Ismael. Ele deixou um legado eterno, o de um homem que acreditou em Deus, mesmo sem ver, que obedeceu sem entender e que se tornou pai de uma nação e exemplo para todas as gerações. Hoje, Abraão é lembrado não apenas como o patriarca de Israel, mas como o pai da fé de todos os que creem. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sua vida é o retrato perfeito de uma jornada entre dúvida e fé, promessa e espera, sacrifício e recompensa. Ele nos ensina que o verdadeiro relacionamento com Deus exige confiança total, mesmo quando o caminho parece incerto. E talvez você, que ouve esta história agora, esteja vivendo algo parecido, esperando uma promessa que parece demorar, enfrentando provas que desafiam sua fé. Mas lembre-se, o Deus de Abraão ainda é o mesmo. Ele continua sendo o Deus que fala, que guia, que prova e que cumpre. Abraão não viu o cumprimento total da promessa, mas creu até o fim. E por isso seu nome ficou escrito na eternidade. Assim foi a vida de Abraão, marcada por obediência, fé e aliança. Um homem que andou com Deus, ouviu sua voz e se tornou exemplo para todos os que desejam viver pela fé. E hoje, cada vez que confiamos em Deus diante do impossível, repetimos a mesma jornada que ele percorreu milhares de anos atrás. Porque Deus continua sendo fiel, ontem, hoje e para sempre. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo e deixe o seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias bíblicas que edificam a fé e fortalecem o espírito. E nunca se esqueça, aquele que confia em Deus jamais será envergonhado.